Deus. Antes de mais nada, né, eu quero agradecer em nome de Jesus, né, poder conhecer nessa igreja linda. E Arilton, vocês já estão procurando outro salão ou não? Esse daqui vai ficar pequeno, né? Um lugar onde Deus tem multiplicado a graça dele e a unção. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Reis 18 até o 44. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou fala misericórdia. Amém. Tem alguém da misericórdia aí? Tem? Espera um pouquinho. 1 Reis 18, a partir do verso 24. Esse texto também é um texto bastante conhecido, bastante pregado. Mas deixa aberto aí só para a gente lembrar em que contexto nós vamos estudar a palavra do Senhor. Esse livro de 1 Reis, ele fala de uma passagem onde a nação de Israel estava passando por uma crise espiritual, estava passando por uma crise de identidade, onde as pessoas já não sabiam mais quem era o seu Deus, já tinham perdido a visão, tinham perdido a noção, muitos já não sabiam em que acreditar mais, em quem confiar, em quem depositar a sua confiança. E essas pessoas, elas começaram, através de influências malignas, a seguirem outros deuses, ou acreditarem em outras teorias e outras situações da vida. Quando nós nos aproximamos do Senhor, existe uma guerra no mundo espiritual, onde as trevas não estão contentes com a sua vida. Elas não ficam contentes de estar perdendo você, perdendo a mim, perdendo aqueles que ele queriam levar com eles para a perdição. Mas quando nós aceitamos ao Senhor, é travada uma batalha. Já existe uma batalha antes da fundação desse mundo, disputando a obra-prima de Deus, disputando o poder, disputando aqueles que seriam a imagem e semelhança do Altíssimo. Talvez alguns ainda não saibam, mas o que deu início, dizem alguns teólogos, a rebelião no céu, foi que Satanás, ele tentou fazer algo que Deus não pediu que ele fizesse. Ele queria dar uma mãozinha para Deus, ele queria ser igual a Deus, ele queria, olha, vou ser o auxiliar dele, vou ser o braço direito dele, vou subir nas mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Fez coisas que Deus não pediu, e o que era para ter feito ele não fez. Aí surgiu a iniquidade, e quando o diabo soube que Deus tinha uma obra-prima, que tinha um intento no coração de fazer o homem a sua imagem e semelhança, aí houve a revolta no coração dele. Então muitos teólogos, eles detêm essa tese de que a rebelião começou quando Deus sonhou com você, quando Deus sonhou em te fazer imagem e semelhança dele. E a palavra do Senhor diz assim, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que Deus projetou para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, vai se cumprir, independente da situação, independente da circunstância que você tem vivido, independente daquilo talvez que as pessoas têm falado para você. A obra de Deus, o propósito do Senhor na sua vida vai se cumprir. Amém? Então, e aí, voltando para o texto, a nação de Israel estava confusa, e aí havia uma rainha chamada Jezabel. Se não me fala a memória agora, ela era filha de um faraó. Ela se casou com o rei Acabe, o rei de Israel. Ela já trazia nela uma semente do mal, porque o Egito, o faraó, simboliza Satanás, o Egito simboliza o mundo, e ela trazia nela um misticismo, uma raiz maligna, que parecia ser coisas boas, parecia ser uma teoria boa, parecia ser um jeitinho bom para viver, para ensinar para o povo, servir a um Deus, servir a Baal, servir a Zera. Essa era uma mentira que ela contava, que ela pregava, e a nação de Israel começou a sucumbir, e os profetas do Senhor ela começou a perseguir e matar.
como conseguia, perseguia, matava. Tanto é que nesse contexto nós vamos ler aqui, Elias, ele fugia. Elias estava sendo procurado. Elias estava sendo perseguido por ser um profeta do Senhor. E aí foi quando o Senhor o chamou. E aí nós entramos no contexto. O Senhor chamou e deu uma ordem para ele ir até Acabe, um homem que estava perseguindo, que estava indo atrás dele, para se apresentar. Foi quando ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Então abra sua Bíblia comigo lá em 1 Reis, no 24. E a partir daqui nós vamos... Irmão, dá para baixar um pouquinho? Está pintando. Amém. Obrigado. Dá para ouvir aí no fundo? Amém. E diz assim: então invocai o nome do Senhor vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhes ponhais fogo. E tomaram o bezerro e lhes deram, que lhes deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo. Clame mais alto e ele despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, pois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego que encheu-se d'água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego de água. E que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Até aqui por enquanto, irmãos. Amém? Só para você entender a situação, né? Existiam 450 profetas de Baal. Fora os 450 profetas, tinham mais 400 profetas de Azera. Eram 850 profetas, homens que se dedicavam ao Senhor.
Existem momentos, irmãos, num dado momento Elias chamou toda a congregação de Israel. Ali a palavra de Isaías, ele teve que fazer um desafio, evidentemente direcionado pelo Senhor, mas até a postura dele era questionada. De repente na sua vida, no seu ministério, muitas pessoas vão questionar o seu posicionamento, vão questionar a sua palavra, o seu caráter, quem é você ou não. Naquele momento o profeta chamou toda a congregação e disse: aqui há um desafio. O profeta faz um desafio para Baal, para os sacerdotes de Baal. E diante de toda a congregação ele propõe o desafio: nós vamos oferecer um sacrifício, vocês escolhem os bezerros. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Muitas vezes na minha vida e na sua, nós começamos a fazer provas com Deus, porque nós não sabemos mais. Às vezes vêm as setas, vêm as lutas, vêm as dificuldades, e você começa a questionar se realmente Deus está na sua vida, se a fé que você está abraçando é a direção de Deus para a sua vida, e você começa a questionar. E muitas vezes vem um profeta de Deus, vem um homem de Deus, e você diz assim: mas esse aí está falando em nome do Senhor? Talvez, quantas vezes Deus tem falado com você, tem chamado a sua atenção, tem falado diretamente no seu coração, e você fala: não, isso daí é uma coincidência, isso daí não é algo que realmente é comigo, e você tem fugido da presença do Senhor. Quantas vezes na sua vida, na sua célula, você tem clamado a Deus e Deus tem respondido a sua oração? Muitas vezes você tem falado: Satanás está me resistindo, o diabo tem se levantado contra a minha vida. E aí, porque a dureza do seu coração, porque você já sabe, afinal de contas, né, você já aprendeu, você é o cara, você já sabe de tudo, e aí você não ouve mais a Deus. Você deixa de ouvir a Deus, você se torna uma pessoa independente do Senhor, e você não busca mais a presença de Deus, e você já não ora mais como deveria orar. E às vezes nós nos aproximamos do Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Afinal de contas, eu sou uma bênção para minha esposa. Afinal de contas, eu sou uma bênção para minha igreja. Amém, irmão? São realidades que têm que ser reais nas nossas vidas. Mas olha a postura de um coração que se acha independente do Senhor e começa a se tornar uma pessoa espiritualmente arrogante. Começa a se tornar uma pessoa espiritualmente independente do Senhor. Uma das coisas que eu clamo a Deus, eu sempre oro e peço para Ele: Senhor, que nunca, Pai amado, eu ouse me afastar e achar que eu sou independente, que nunca eu me afaste do Senhor achando que eu sou alguma coisa. Porque uma coisa eu aprendi, meu irmão: se Deus tem usado a vida do irmão Arildo, se Deus tem usado a vida de pastores, homens de Deus, se Deus pode usar a minha vida, é porque eu sou um graveto, e a glória é de Deus. Um graveto não serve para nada. Um graveto no meio do deserto não serve para nada, só serve para queimar. Talvez, eu sempre digo isso nas ministrações, a glória que se manifestou ali no deserto não foi ver a sarça ardendo. Provavelmente com aquele calor, com a temperatura, com a umidade do ar tão baixa assim, era comum ver o arbusto pegar fogo no meio do deserto. Eu acredito que seja algo até natural. Você vê a fumaça, de repente aquele arbusto começa a pegar fogo. Mas a glória está em que o arbusto não se consumia. Porque Deus usa o arbusto porque não tinha coisa pior, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Talvez você não tenha rompido na sua vida, talvez na sua casa você não tenha rompido, porque você não tem dado a glória devida ao nome do Senhor. Porque eu muitas vezes me achego diante de Deus achando que eu sou alguma coisa. Nós somos sim em Cristo Jesus, nós avançamos, nós lutamos, nós vencemos, mas quando nós nos achegamos diante do Senhor, Deus é a tua glória, a glória do Senhor. Quando nós estivermos lá com o Senhor na glória, os nossos galardões, as nossas coroas, o que nós vamos dizer para o Senhor? Ó Senhor, como eu lutei, como eu orei, como eu busquei, como eu fiz algo para o Senhor. Não, nós vamos tirar as nossas coroas e lançar no pé dele. Senhor, eu estou aqui porque foi pela tua graça, eu estou aqui porque o Senhor me amou, eu estou aqui porque o Senhor teve misericórdia da minha vida. Quem está entendendo? Levanta as mãos. Dá glória a Deus. Amém. Tem lugar que a gente vai ter que pedir umas 3 vezes aqui. Glória a Deus. Arildo, ó.
Glória a Deus. Maravilha, meu irmão. A glória do Senhor, meu querido. Muitas vezes no seu ministério, na sua caminhada com o Senhor, você vai ser questionado. E as pessoas que você ama, as pessoas próximas de você, talvez são aquelas que vão desacreditar em você, aquelas que não vão apostar, aquelas que muitas vezes quando você precisar, você vai se encontrar só. Esse profeta, nesse momento, ele estava só. Ele foi para um desafio porque a vida dele não valia mais nada para ele. E Deus manifesta algo poderoso. E aí, era um momento na nação de Israel, onde havia seca. Onde havia uma seca naquele lugar, e o rei mandava os seus servos procurar água, procurar pasto, porque os animais estavam morrendo. Havia cheiro de morte, meu querido. Havia cheiro de desolação, porque a nação tinha se prostituído com outros deuses. Às vezes acontecem situações que nós passamos por momentos angustiantes. Parece que as nossas vidas estão secas, parece que há cheiro de morte. Você olha para a sua casa, olha para o seu marido, parece que não tem jeito, esse homem não vai mudar. Você olha para a sua esposa, puxa vida, essa mulher quando vai tomar o rumo? Você olha para a sua vida, para áreas da sua vida, você fica se questionando: quando será que essa história vai mudar? Não havia esperança, não havia nem de longe esperança de vida. Mas depois de um grande, maravilhoso manifestação de Deus, milagre do Senhor na nação de Israel, havia muito trabalho pela frente ainda, porque Deus manifestou o poder dele, desceu fogo do céu. Imagine só aquela cena, irmãos, e todo aquele holocausto que estava cheio de água molhada, Deus secou aquilo até o pó, até as pedras foram consumidas pelo fogo, algo tremendo. Ali é um momento onde poderia vir um avivamento espiritual na nação de Israel. Poderia estar vindo naquele momento um avivamento espiritual. Quantas vezes Deus tem manifestado na minha vida milagres, na sua vida milagres, onde é o pontapé para a virada da minha vida, a virada da sua vida, onde é o ponto onde Deus está derramando graça, unção, fé sobre você, para a sua história ser mudada. Aleluia. Quantas vezes Deus tem falado com você, meu querido? Quantas vezes Deus tem atingido o seu coração, tem trazido palavras proféticas sobre você, sobre a minha vida, e nós temos simplesmente nos deleitado, glória a Deus, aleluia, mas não tomamos aquilo como um pontapé. Deus vai, que agora é o momento para a sua vida, a virada, onde eu vou te usar, eu vou transformar essa geração através da sua vida. Você é canal de Deus. Fala para o seu irmão aí: você é canal de Deus. Canal serve para quê? Para fluir. Deixa Deus fluir através da sua vida. Vamos deixar Deus usar as nossas vidas. Eu sempre trago um versículo no meu coração, que esse mudou e faz parte, sabe, da história de quando eu encontrei o Senhor Jesus. Gálatas 2:20. Eis que estou crucificado com Cristo, mas agora vivo, e a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus. Meu querido, eu já estou morto, sabe, o resto para mim nada mais importa. Nada mais importa. Às vezes eu olho para as coisas que esse mundo tem para oferecer, meu irmão, eu olho assim, nada mais me atrai nessa terra, porque eu já estou morto. E morto, meu querido, está crucificado. Quem vive agora é Cristo. A nossa vida agora é com o Senhor Jesus. Então é um momento, quando Deus fala com você, é porque Ele exige, Ele espera um retorno, um feedback. Ele quer um retorno, Ele quer uma resposta. E quantas vezes, meu amado, eu e você chegamos na presença do Senhor: quero, Senhor, me dá, me abençoa, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro. Meus irmãos, não é errado pedir para o Senhor. A palavra do Senhor diz assim: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o pão da vida. Ele tem dado o melhor dele para nós.
Mas a palavra do Senhor diz assim no Salmo, diz assim: tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor glória devido ao seu nome. Todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, é para tributar a Ele, é para dar a Ele a glória, é para nos derramar na presença do Senhor, é para lançar aos pés dEle a glória devida ao nome dEle. Nós viemos para oferecer, para dar algo. E quantas vezes eu tenho dado algo do Senhor? Quantas vezes eu tenho doado a minha vida, o meu tempo, a minha família, os meus sonhos? Pode ser que alguns aqui tenham um chamado especial do Senhor e Deus vai exigir de você algo que lhe custe. Talvez Deus venha pedir para você sacrificar o seu boi, sacrificar a sua ovelha. Isso talvez não seja para todos, mas para alguns em especial. Talvez tenha muitos bezerros que você precisa matar e lançar aos pés do Senhor. Talvez isso não tenha prosperado. Isso é profético de Deus, porque eu não preparei essa palavra, mas talvez você tenha esperado algo vindo do céu, como um raio, como um anjo te tocando, te levantando para te falar essas coisas. E Deus me coloca nessa noite para falar para você que há momentos na sua vida que você tem que dar crédito à palavra do Senhor, porque Ele vai te levantar, Ele vai te colocar em pé, Ele está esperando a sua resposta. Ele não vai vir com um contrato na sua mão para você assinar. Ele está esperando a resposta que você vai dar para Ele. Que resposta você tem dado? Aí você fala, meu irmão, mas o que fazer? A Bíblia te responde também. A Bíblia responde. O que você tem para fazer hoje na sua mão? Qual é a tarefa que o Senhor designou na sua mão hoje? Ser fiel naquilo que o Senhor te colocou. Ser fiel na obra que Deus colocou na sua mão. Ser fiel no pouco. Ser fiel naquilo que Deus te deu. Faça o melhor, faça intensamente, entregue-se totalmente e confia, e você vai ver a glória de Deus. Quem está entendendo? Quem está acompanhando? Amém? Agora, existem alguns princípios para a gente chegar no alvo onde Deus quer nos colocar. Primeira coisa, o profeta obedeceu não temendo a própria vida. Segunda coisa, ele vai lá e restaura o altar. Note que a palavra do Senhor diz assim, que ele vai e restaura o altar. Um altar quebrado. Um altar quebrado significa o nosso relacionamento com o Senhor. Como está o seu relacionamento com o Senhor? Você fala, irmão, tudo bem, glória a Deus, estou vendo o culto já, o segundo, terceiro culto que eu venho, eu já tenho ido na célula. Você tem se lançado totalmente nas mãos do Senhor? Como está o seu altar? Aí o altar é algo mais íntimo, mais pessoal, e aí eu mexo mais profundo. Como está a sua vida dentro da sua casa? Como está a minha vida dentro da minha casa, o meu altar diante de Deus? Quantas vezes eu levanto de madrugada e clamo ao Senhor? Quantas vezes eu tenho dedicado tempo? Irmão, mas de madrugada é difícil. É difícil, mas se for para assistir jogo do Brasil na Copa, tinha um monte de gente que madrugou. Aquele filme até de madrugada, você fica 4 horas em frente à televisão. Quem está me entendendo? Amém. Irmão, tá doendo? Eu pego mais devagar. Ou continua? Continua. Amém. Irmãos, como está o nosso altar diante de Deus? A minha dependência diante do Senhor. Eu não sei se é só comigo que acontece isso, mas às vezes, irmãos, a minha noite parece que nunca vai amanhecer. Às vezes tem situações na minha vida que meu papai do céu sabe que eu me lanço na presença dele, e às vezes eu não tenho nem palavras, eu começo a rolar no chão, chorar aquela má misericórdia dele, porque a noite parece que é tão longa e amanhã não, parece que nunca vem. Tem dias que a gente levanta e tem um exército ali te esperando, o inimigo rangendo os dentes, querendo te devorar. Tem dias que as lutas são tensas. Será que é só comigo? Tem dias, irmãos, nós vamos ver agora a vida do profeta. Se a gente ler mais um pouco à frente, diz assim, você não precisa abrir não, mas eu estou continuando o texto, depois você lê na sua casa, só anote aí.
E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, e subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Sucedeu que entrando, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se disser amanhã a estas horas não pusera a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Olha só para você ver. De repente um homem desafia 850 profetas. Um homem faz maravilhas no meio do povo. O céu se abre, fogo desce. E aí ele continua orando, continua profetizando. Um dos segredos para a gente receber as bênçãos de Deus, o ministério, a graça do Senhor, a unção de Deus, irmãos. Ainda que dá um segredo: nunca pare de orar. Não pense que você venceu uma batalha, está tudo acabado, está tudo pronto, não precisa fazer mais nada. A batalha ainda continua. Fala para o seu irmão: a batalha continua, meu irmão. Não cesse de orar, não cesse de jejuar, não cesse de profetizar. Nós cantamos um cântico aqui sobre o vale de ossos secos. Nós profetizamos, nós clamamos, nós determinamos a palavra do Senhor. O profeta, depois de tudo isso, ele orou, ele buscou, ele clamou e disse 7 vezes. Insista na profecia. Quantas palavras proféticas o Senhor tem dado para você? Quantas promessas o Senhor tem dado? Você se lembra delas? Você já marcou em algum lugar? Quantas vezes deu promessas para você? Quantos têm o hábito de marcar as promessas do Senhor? Amém, irmãos? Temos que marcar as promessas do Senhor. Sabe para quê? Para quando chegarmos diante do altar, testemunharmos das promessas do Senhor. Todas as palavras proféticas, todas as promessas do Senhor na sua vida, que o Espírito de Deus fala para você, anote. Como você vai voltar para agradecer o Senhor se você nem lembra mais o que você pediu para o Senhor? Como Deus vai ouvir a minha e a sua oração se você não sabe o que você está pedindo? O profeta sabia. Ele clamou, ele queria que viesse a chuva. Ele olhava deserto, ele olhava, só havia poeira, só havia escorpião, só havia morte. Mas ele orava, ele colocou os joelhos no chão, o rosto sobre os seus joelhos, e mandou o seu servo: vai lá ver. E vai durante 7 vezes, vai lá ver se a chuva está chegando. Talvez o servo dele devia ter falado assim: puxa vida, irmão, já fui uma vez, tem que ir de novo. E vai lá, e sobe no monte, não tem nada, não tem nada. Até que na 7ª vez ele veio. Agora eu digo algo para você, para aqueles que creem no Senhor Jesus: uma pequena nuvem é uma grande tempestade, é um grande milagre. Talvez Deus tenha colocado o ministério na sua mão, e você tenha dito assim: puxa vida, mas eu vou fazer só isso? Eu sou só anfitrião? Eu sou só o que vai orar pelo lanche? Eu sou aquele que vai dar os recados? Para Deus, Ele começa provando o nosso coração nas coisas pequenas. Você quer uma grande igreja nesse lugar? Esse bairro todo ganho para o Senhor Jesus? Creia no milagre do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, que trevas e luz para Deus é a mesma coisa. Os nossos conceitos humanos, carnais, é que são enganosos.
Às vezes você acha que onde você está, Deus não está te usando, não está te vendo, não está olhando para a sua vida. Mas Deus está te usando. Famílias estão sendo tocadas. Quando você dobra o seu joelho e intercede por vidas, Deus está usando a sua vida para guerrear contra as potestades do mal que afligem famílias, pessoas. Já aconteceu comigo, acredito que o Arilton também tem experiências, né, irmão? De Deus tocar no coração, você se levantar e começar a interceder por pessoas, às vezes até por outras nações. Eu lembro uma vez que eu acordei à noite, não conseguia dormir, comecei a virar de um lado do outro. Aí Deus começou a tocar no meu coração. Eu comecei a interceder por um país, comecei a interceder por uma nação. Muitos anos atrás comecei a interceder lá pela Ásia. E depois de alguns anos nós viemos a saber que a China é um celeiro de cristãos, é um celeiro, muitos cristãos, eles se convertiam escondidos, porque a ditadura, né, política da região não permitia crenças, reuniões, e muitas pessoas, e, né, na época eu nem sabia disso, estava intercedendo por aquela nação, intercedendo por vidas, e mais tarde eu vinha saber que ali naquela região, na janela 10h40, né? Ali na Ásia existe uma faixa impenetrável, onde a palavra não tem entrado. Depois a gente vai descobrindo que Deus levanta a gente e coloca para interceder por coisas que você nem sabe. Às vezes você não dá crédito naquilo que o Senhor tem posto à sua mão, mas corre, porque a chuva vai vir. Corre. O profeta manda falar para o rei: aparelhe o teu carro e corre, porque senão você vai se molhar. Eu quero me molhar da chuva de Deus. Eu quero nadar. Eu quero mergulhar no rio do Senhor. Eu quero me lançar na presença de Deus. Eu não quero ficar assim, não me toque, não me... Ah, não. Não, o que? Orar? Orar em línguas? Que mico. Ah, vou cair. Não quero. Eu quero o que Deus tem para mim. O que as pessoas vão falar de mim não me interessa. Me interessa o que o Senhor, meu Deus, Ele espera de mim. E a resposta que eu vou dar para Ele. E você? Qual é a sua posição? Qual é a sua posição diante do mundo, diante de Jezabel, diante dos profetas de Baal, diante daquele parente seu que fica zombando de você, diante de pessoas que até hoje não acrescentou nada na sua vida, diante de amizades que só te levou para o fundo do poço? Quantas pessoas, aqui talvez não aconteça isso, mas na sede está assim, irmãos. Pessoas que não buscam conselho do seu líder, do seu discipulador, mas vai buscar conselho de um parente que nem cristão é, vai buscar conselho de conceitos de Jezabel no mundo, vai buscar conselho de pessoas que não tem nada a acrescentar na sua vida, e aqueles profetas que Deus colocou para abençoar a sua vida, para ser canal de bênção na sua vida, você não vai buscar. Você fala para todo mundo do seu problema, da sua vida. Se tem uma coisa que eu aprendi, é buscar conselho dos meus pastores, é buscar direção, buscar unção, porque ali é o canal que vem a bênção para a minha vida. E quantas vezes eu saio debaixo da mão de Deus e depois fico: irmão, você pode orar por mim? Estou passando por umas lutas. Irmão, Deus é Deus, Ele não vai quebrar os princípios dele, ainda que você chore sangue. Ele não quebra os princípios dele. Existe um canal, existe uma fonte, e essa fonte é aqui, na casa de Deus. É daqui que vai fluir a bênção de Deus sobre a sua vida. É aqui que vai fluir o rio, aqui que flui, aqui que derrama, aqui que Deus traz o que você precisa. É aqui que a sua sede vai ser saciada. Não é no mundo, não é na sua formação. De repente você fala assim: não, acho que a coisa vai melhorar quando eu mudar de emprego, a coisa vai melhorar quando eu me formar, a coisa vai melhorar quando eu comprar um carro, quando eu comprar uma casa. Meu querido, isso é ilusão da sua alma, que luta contra o seu espírito para roubar o que Deus tem para você. A sua alma, quando eu penso na alma, meu querido, eu imagino bem aquela imagem daquele bichinho lá do Senhor dos Anéis, sabe? O Sméagol. Ela é tinhosa, ela é manhosa, ela é traiçoeira, ela é sazonal, não sabe o que é da vida, não sabe para onde vai. E a Bíblia diz assim, que a sua alma, a sua carne, a alma em carne, ela pende para a carne, ela puxa para as coisas do mundo, ela tenta te enganar, ela tenta te ludibriar. A alma, ela tenta sufocar.
os sonhos de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor diz assim: entre todas as coisas, o coração do homem é o mais enganoso. Há caminhos que para o homem parecem corretos, mas o fim deles são plena destruição. Meu querido, firma o seu passo. Eu não sei onde você está andando, eu não sei onde você está indo, que caminho você começou a trilhar. Volta, para, clama ao Senhor, pede direção para Ele, porque há caminhos de morte nessa terra, e muitos têm caído por Ele, e muitos têm se lançado no abismo por não ouvir a voz do Senhor. Parece correto, parece ser bom, parece ser bacana, mas é fim, é destruição, é morte. E o Senhor quantas vezes tem te alertado, quantas vezes tem chamado a sua atenção, tem clamado pelo seu nome, tem te guardado, e você não tem ouvido. Mas ouça a voz do Senhor no dia que se chama hoje. Recebe a palavra de Deus na sua vida, segura nas mãos do Senhor e caminha. Analisa bem para onde você tem caminhado. O profeta, ele vem e fala o seguinte: há caminhos, há situações, há momentos na nossa vida, como eu estava falando, que parece que a noite nunca acaba, parece que a luta nunca acaba. Mas irmãos, no meio das lutas, algo que eu aprendo com o Senhor Jesus, quando ele passou pela pior situação da vida dele, ele se sentiu só. Ele estava lá no Getsemane, chorando gotas de sangue, quando ele foi revelado a angústia, tudo que ele teria que passar, todo o flagelo, a tortura, e quando foi mostrado a ele que o Senhor se afastaria dele, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Existem momentos, aí ele se volta: cadê os seus discípulos? Cadê aqueles? Olha, eu vou com você para onde for, eu estou com você, olha, conta comigo, olha, eu estou aqui. Quando pessoas que muitas vezes você levou aos pés do Senhor Jesus, você ofereceu Cristo a Ele, a pessoa orou, aceitou a Cristo, quantas vezes aí você espera que o seu socorro vem daquela pessoa, o seu socorro, às vezes você se apoia em pessoas que são do seu lado. Existe situação na minha vida, meu querido, que só o Senhor pode me ajudar. Existem momentos que só nele, porque a glória é dele, porque é para Ele, a Ele a glória, a honra e o poder pelos séculos do céu. E é algo que eu aprendo: quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu cresço, mais sozinho eu fico. Muitos se iludem com o púlpito, muitos se iludem: eu quero pregar, quero fazer, quero acontecer. Se iludem na seguinte maneira, do chamado, acha que é o holofote, acha que aqui está em evidência. Meu irmão, você não sabe o temor que está no meu coração de estar aqui falando a palavra de Deus. Quanto mais você sobe, mais sozinho você fica. Jesus ficou sozinho, o profeta ficou sozinho. Quando ele foi para o deserto fugindo de Jezabel, ele passou numa cidade e deixou o seu discípulo. Olha só, não era o momento do discípulo falar para ele assim: não, eu vou com você, para onde você for eu vou. Realmente você está aliançado com o seu líder de célula? Você tem aliança com o seu discipulador? Você está aliançado com o meu irmão aqui? Maravilha, maravilha, meu irmão abençoado, homem de Deus. Você está aliançado? Ou no meio das lutas ele está sozinho? Ou você intercede por ele dia e noite na sua casa, nos momentos, toda vez que você vai agradecer sua refeição, você fala: Senhor, abençoa o meu pastor, abençoa o meu líder, meu discipulador. Quantas lutas talvez ele tem passado e você não tem visto, não tem intercedido, nem tem se interessado. O profeta correu para o deserto, e quando ele está lá no monte, orando, clamando a Deus, ele é a bola da vez. O servo está lá, mas na hora da dificuldade o servo fica de boa na cidade. Ufa, ainda bem que ele me deixou aqui, porque o bicho vai pegar para o lado dele. Olha, lá no verso que você leu, o 1 Reis, lá mais à frente, no capítulo 19, eu não lembro agora o versículo, ele diz que ele chamou Eliseu. Lá na frente ele escolheu o outro. E que Eliseu, exemplos, né? Que Eliseu fez no momento de dificuldade: não, eu vou com você. Não, eu tenho que passar, não, eu vou com você. E o seguinte: eu quero ver você subir na carruagem de fogo. Eu quero ver. Ele teve que escolher o outro. Meu querido, olha o que Deus está falando conosco. Você vai deixar passar de você o mover de Deus? Quem é o seu líder? Quem é o seu discipulador?
Quem é aquele que tem abençoado a sua vida? Você vai colar nele? Cola nele que nem chiclete. Cola nele, ó. Eu estou aqui. Eu quero. O que você tem, eu quero. É de você que vai vir a bênção, de cima para baixo. É o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, escorre pelas vestes. É a unção de Deus, é graça, é paz. Você quer viver em paz? Esteja debaixo de autoridade. Irmãos, aquele que pensa que eu tenho um chamado especial de Deus, eu quero ser itinerante. Nem sei o que significa essa palavra, mas imagine que é alguém independente, alguém que não presta conta para ninguém. No reino de Deus, me mostra na Bíblia se tem alguém itinerante. Todos nós prestamos conta diante de Deus. Nós somos um corpo. Por acaso a minha mão pode se soltar do meu corpo e falar: agora é o seguinte, você não se alimenta direito, você falta cálcio, isso aqui é o seguinte, eu vou me virar sozinho, entendeu? Deixa comigo. É corpo, e corpo presta conta, e corpo é alinhado, aliançado. O profeta nesse momento está sozinho, e aí ele dorme debaixo de um zimbro, como diz a palavra do Senhor. E eis que um anjo o tocou, ele disse: levanta e come. Ué, ele está no meio do deserto. Imagina se eu estivesse no deserto, um anjo viesse. O anjo, imagina, tudo é possível. De repente eu estava no meio do deserto, vontade de comer uma salada de fruta, uma maçãzinha, uma uvinha, né? No meio daquele calor, de repente uma Coca-Cola super gelada, né? Uma picanha ia bem também, né? Calorzão. E aí o anjo toca nele, acorda aí, levanta, come. E olha lá, o que tem para ele? Pão na brasa e água. O anjo não poderia fazer um banquetão para ele ali? Mas por que Deus? Ele poderia ter um carneiro no rolete ali, né? Recheado de farofa. Não, tinha pão e água. Meu querido, nos momentos das lutas, das dificuldades, a palavra do Senhor está nos dizendo: nosso alimento é pão e água. Mas o que a palavra está nos falando, meu amado? O que é o pão e a água na palavra do Senhor? Pão cozido na brasa. Para quem, não sei se vocês já sabem, aquele pão sírio, aquilo lá não tem fermento, é uma massa. Como que eles assam aquilo na brasa? Eles deixam uma pedra no meio da fogueira ali, uma pedra lisa, e deixam esquentar aquela pedra. Depois eles limpam, tiram a cinza de perto, deixa só em volta para manter a temperatura, cata aquela massa e joga em cima da pedra. A pedra te diz alguma coisa? É rocha. Está alicerçado na palavra de Deus. Jesus é a rocha. Bem-aventurado o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, porque vem vento, vem tempestade, vem lutas, e ele permanece firme. O pão, quem é o pão? Está lá em 1 João, está em João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quando você está passando pela luta, meu amado, não tem outro alimento para você senão Jesus. Não existe banquete. O maior banquete é o pão vivo que desceu do céu. Lá em Êxodo, a palavra do Senhor diz assim: que o Senhor derramou o maná do céu. Era como sementes brancas, e o povo se alimentava. E essa semente ele não poderia guardar para outro dia. Ele tinha que comer, se alimentar naquele dia, que no outro dia o Senhor daria novamente. O que a palavra nos diz que temos que viver a cada dia, nos alimentando do Senhor. E não adianta eu ter um mover. Irmãos, guarde isso no seu coração. Isso é a palavra de Deus para a sua vida. Eu amo a manifestação de Deus. Eu sou daquele tempo que no interior a gente ia orar nos montes e via os gravetinhos pegar fogo. É maravilhoso aquilo, né? Você fala, Deus está aqui, se de repente você olha, o negócio em volta, tudo verde, brilhando, reluzente em volta. Glória a Deus. Manifestação de Deus. E aí chega uma vez, duas, três, que a gente ia lá e de repente no começo ia 3, 4 pessoas, na segunda vez ia 15, na outra igreja inteira estava lá para ver o graveto pegar fogo. Irmão, mas chega uma hora, maravilhoso, eu estou me alimentando de Deus, orando em língua, caindo, rolando no chão, aleluia. Isso é edificação, isso é força para lutar, força para caminhar.
Mas chega uma hora, é um graveto pegando fogo, se torna algo natural, assim como você acordar todas as manhãs. Põe a mão no seu coração, está batendo? Isso é um milagre. Faz assim, respira. Você está respirando? Teve várias vezes na minha vida. Teve uma vez, uma luta, uma dificuldade. Me sentia como um profeta: Senhor, leva. Não tem mais nada para fazer para a minha vida. Chorava, Deus, eu não quero mais nada com esse mundo, eu sonho com o Senhor. Até que numa dessas vezes, uma outra ocasião eu conto, mas irmão, eu já fui no céu, e outra hora eu conto isso aqui. É bom demais lá. Eu falo como Paulo: se no corpo ou fora do corpo, se um sonho, uma revelação, não sei, eu só sei que eu senti lá, o negócio é bom demais. Só sei que aquilo é só no céu que se sente. E aí, irmãos, chegava diante de Deus: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso. E chorava e clamava a Deus. Existem momentos, meu querido, que aí a palavra do Senhor vinha assim para mim. Igual eu falei para você, põe a mão no coração. E eu fiz assim. Eu estou doido mesmo. Diz que crente é doido, eu sou loucão. Mas a mão assim está batendo. Estou respirando. Aí Deus falou: você está vivo? Eu falei: estou. Você está vivo porque eu quero que você esteja vivo. Glória a Deus. E se você está vivo, o meu propósito na sua vida não terminou. Aleluia. Não, se você está aqui me ouvindo nessa noite, porque Deus tem planos para a sua vida. Porque você já encostou o cajado? Porque você já está pensando em pendurar chuteira? Porque você acha que está bom o nível que você chegou? Deus está falando para você: não, está bom. Porque se tivesse chegado ao fim, eu já tinha te recolhido, já tinha te levado para a glória. Deus falou: como é que você está vivo? Eu falei: Deus, eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu lembro bastante disso porque minha filha assistiu 300 vezes a Era do Gelo, né? O Sidney. Eu quero morrer, agora eu quero viver. Eu queria morrer, irmãos. Eu queria ir para o céu. Eu queria estar com o Senhor. Bobo eu, né? Deus falou: o meu projeto na sua vida não acabou. Irmão, se eu sentar com você e começar a contar, você vai falar: irmão, eu acho que você já demorou, estou fazendo hora extra aqui, era para você ter ido, né? Porque a luta, irmão, eu não sei a luta que você passa, mas aqui eu passei. A minha carne não suportava. Eu não aguentava mais. Eu queria morrer. Mas nesse momento, irmãos, você começa a entender algumas coisas. Deus começa a te mostrar coisas. Que você está com Ele, só Ele pode mover na sua vida. Manifestação de Deus é maravilhoso, irmãos. Eu já vi manifestações de Deus do templo começar a balançar como um terremoto. A gente começar a adorar e escutar anjos cantando. E adora. E a igreja fica assim. E um ouve o outro, começa a ouvir os anjos cantando. É maravilhoso. É edificar a nossa fé. Mas o pão é Jesus, é a essência da nossa fé. É o nosso alimento no meio da luta. E a água é a palavra do Senhor. A palavra, aqueles que creem em mim fluirão do seu ventre rios de águas vivas. Água viva é a palavra que sacia. É como vocês estão aí. Isso mesmo, Deus, é isso, é comigo. Água viva, esse é o alimento no momento da angústia, da luta. E aí o anjo, o profeta volta a dormir. De repente uma dose só não basta. E aí diz no verso 19:7, diz o seguinte: o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta e come, porque será longo o teu caminho. Aleluia, irmãos. A nossa luta, o propósito do Senhor para a nossa vida não é apenas um mover. Aleluia, isso é bom demais. Receber de Deus, sentir Deus falando, trazendo revelação, trazendo sonhos. Deus manifesta grandes coisas. Uma vez Deus me deu uma revelação através de um sonho, né? Isso é lógico que você tem que buscar do seu líder, do seu pastor, porque realmente a direção de Deus não é sonhando com qualquer coisa, sai falando de sonho, mas Deus confirma, amém? E Deus me deu uma revelação de algo assim que não poderia imaginar. Eu cheguei para a pessoa e falei: olha, ontem à noite eu vi um filme
no meu sonho. E foi assim, assado, dessa forma, em tal época, em tal data, assim, assado, se passou o meu sonho. E a convicção que estou no coração é como se eu estivesse num local, vendo você fazer essas coisas. E a pessoa ficou assim. Falei para a pessoa, você fez isso? Foi dessa forma, assim que aconteceu? Ela falou, começou a chorar. Foi. Falei, então conta. E ela contou o sonho, irmãos. Deus manifesta, Deus mostra, é o mesmo hoje e ontem, e será eternamente o mesmo. Mas caráter, meu amado, postura, maturidade, crescimento, é só a palavra de Deus. Amém. Pessoas que vivem de mover e mover são fracas de caráter, de postura, porque não tem a essência da palavra. É de Deus, tem até a salvação, mas tem um caráter falho. O caráter de Cristo não foi aperfeiçoado nela, porque é uma pessoa débil na fé, porque não se alimenta da palavra, não bebe da água do Espírito. Irmão, manifestação é bom, como eu já disse, mas se encher da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, buscar a direção de Deus é melhor. Teu caráter moldado. Agora imagine só uma pessoa cheia do Espírito de Deus, que se alimenta da palavra. O inferno estremece quando essa pessoa abre a boca e começa a falar das grandezas de Deus. Onde ela passa, nós estávamos falando da manifestação dos filhos de Deus. Deus está levantando um grande exército, e você é soldado desse exército. Você foi chamado pelo nome. O Senhor te conhece, o Senhor sonda o seu coração, o Senhor sonda os seus pensamentos. Como diz a palavra do Senhor, eu te chamei, eu te remi, chamei pelo nome. Se passares pelas águas, elas não te afogarão, se pelo fogo, elas não te queimarão. O Senhor conhece você pelo nome, meu irmão. E quantas vezes você tem falado com o Senhor e questionado se Ele que tem direcionado a sua vida, como está o seu relacionamento com o Senhor? Essa é uma noite onde Deus, Ele quer transformar o seu conceito, a sua visão. Deus está restaurando a visão. Deus está trazendo restauração. Deus está abrindo os seus olhos para ver, para que você veja o propósito dele para a sua vida, os sonhos dele, que ele tem sonhado para você, as grandezas que o Senhor tem trazido para você. Lá em Deuteronômio 8, do 2 ao 3, diz o seguinte: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias o seu mandamento ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quantas vezes eu e você não avançamos no projeto de Deus para a nossa vida? Porque nós olhamos para a nossa conta bancária, olhamos para o nosso trabalho, olhamos para os problemas e achamos, como eu posso caminhar? Nem só de pão viverá o homem. No pão, nesse sentido, a provisão, mas da palavra que sai da boca de Deus, da água viva, do pão que desceu do céu, o Senhor nos sustenta com maná. Quantas vezes eu e você temos parado à beira do caminho, não temos continuado no projeto do Senhor? Meu irmão, e algo que eu tenho certeza do que eu estou falando, sem medo de errar, é que Deus tem um chamado para você. Não tenho dúvida disso. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz: aqueles que o chamou também predestinou, os que predestinou também. E assim por diante. Aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão, você está respirando? Então tem muita obra pela frente, então tem muito trabalho. Então o Senhor espera muito mais de mim, de você. Deus quer algo mais, quer que nós estejamos indo além. Ainda que você tenha visto fogo descer do céu, ainda que você já tenha visto coisas, milagres, não parou por aí.
Deixe de ser saudosista. Naquela época, olha quando eu me converti. É agora. O ontem é história. O presente é presente. É um presente. O agora. O que você tem feito, o que Deus tem colocado na sua mão. O que você vai fazer com essa palavra que o Senhor está trazendo para você nessa noite? Que direção você vai dar na sua vida? Que resposta eu e você vamos dar para o Senhor? Se o Senhor está te dizendo, confia. Confia o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fala sobre sair a tua justiça como o sol ao meio-dia, brilhará sobre a sua cabeça. Quantas vezes eu tenho me sentido encurralado pelas pressões do mundo, tenho chorado, tenho falado, Deus, não vou aguentar. E Deus tem falado para mim, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem amanhã. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é herdeiro da promessa. Você foi chamado, foi remido, foi escolhido. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te chamei, eu te escolhi. Antes que o mundo viesse a ser mundo, antes que houvesse vida nessa terra, o Senhor já sonhava com você. O Senhor já preparou grandes coisas para a sua vida, meu irmão. O que mais poderá te separar do amor de Deus? Quem está entendendo? Se coloque em pé. Se coloque de pé. Eu pergunto para você, meu amado, o que mais poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É a fome. Talvez você tenha passado necessidade. Mas qual é a sua fonte? Onde é o seu socorro? Talvez você tenha passado por lutas. Talvez você tenha clamado, tenha buscado algo de Deus sobrenatural. O Senhor está derramando nessa noite. O que mais? O apóstolo nem a altura, nem profundidade, nem largura. O que mais poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu irmão? É acusação? O diabo tem te acusado. Não existe acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? É o próprio Jesus que te justifica. Você tem pecado, então esse é o momento de você clamar a Deus. Você não tem perdoado, libere perdão. Você tem sido uma pessoa difícil de se lidar. É o momento de deixar o Espírito de Deus moldar o seu caráter, mudar a sua vida. Feche teus olhos. Comece a pensar. Deixe o Espírito de Deus ministrar na sua vida. Talvez exista área na sua vida. Você fala, eu nasci assim, você é assim. O Senhor diz que não. Você nasceu para ser transformado pelo poder, pelo sangue de Jesus. Você vai ser transformado nessa noite. Se existem áreas na sua vida que tem que ser curado, você vai receber a cura do Senhor nessa noite, porque o Senhor está aqui. E é a palavra do Senhor que diz, você creia ou não creia, Ele está aqui, porque eu creio no que a palavra diz. E o Senhor está te tocando nessa noite. O Senhor está movendo sobre a sua vida e não há uma palavra, um tio das promessas do Senhor na sua vida que vai deixar de ser cumprida. O Senhor não é filho do homem para mentir, nem para se arrepender. O Senhor está aqui e Ele cumpre, Ele zela sobre a sua palavra para cumprir. E nessa noite recebe, em nome do Senhor Jesus, eu libero a palavra profética sobre a sua vida. Que a sua visão se abra. Que o Senhor tire toda a escama, todo o engano das trevas que está sobre a sua vida. Em alguma área da sua vida, toda mentira do diabo vai cair por terra, porque você é promessa do Senhor. E a unção e a graça e a promessa do Senhor venha sobre a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, em nome de Jesus. Senhor amado, envia os anjos quantos forem necessários para estar aqui nessa noite, ó Pai amado. Dá uma ordem direta, Senhor Jesus. Pai amado, em nome do Senhor, eu libero a palavra profética, Senhor, como profeta do Senhor. Que as escamas caem, as escamas espirituais dos olhos caem. Que o propósito do Senhor, Pai amado, seja arraigado nos corações. Que o governo do Teu Espírito venha agora confirmar nas vidas, nos corações, a Tua palavra, Pai amado. Senhor amado, talvez muitos aqui como valentes do Senhor, em algumas circunstâncias se acharam fracos, mas eu digo, somos fortes em Cristo Jesus. Talvez em algumas circunstâncias
nós pensamos em desistir, em voltar atrás. Nós falamos, nós marchamos, nós vamos à frente, porque é o Senhor que vai à nossa frente. Não tememos mal algum, porque estamos seguros na promessa do Senhor, porque nós avançamos, porque a nossa casa será transformada, porque a nossa família será transformada, porque este bairro será tocado pelo poder do Senhor, porque aqui existe um exército aparamentado pelo Senhor. Existem homens que buscam o Senhor, homens que estão sendo levantados no poder do Espírito Santo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, com os olhos fechados, começa a falar com o Senhor, começa a abrir o seu coração, começa a liberar a sua vida diante dele, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Enquanto o irmão libera o louvor, deixa o Senhor ministrar no seu coração agora. Recebe, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Seja derramado, Pai amado, o teu poder, e todo o sofisma das trevas caem por terra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Recebe, em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Recebe. Aleluia, Jesus. Sim, Jesus. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Se você nessa noite foi tocado por Deus através dessa palavra, você sente realmente que Deus falou com você, dê uma linda salva de palmas para o Senhor pela vida do nosso Pai. Agradecer a Deus porque Deus fez nossa vida de uma forma tremenda, abençoada.